então, queridos, nós vamos para a nossa terceira mensagem da nossa série ou da nossa campanha, se você quiser chamar assim, do obreiro aprovado. Campanha, série ou ministrações acerca desse tema, obreiro aprovado. Eu queria recapitular com vocês bem rapidinho aquilo que nós já falamos aí nas outras duas mensagens, né? A primeira no mês passado e a segunda na semana passada. Então, nós entendemos que como discípulos, como filhos de Deus, não como somente criaturas, Deus nos chamou para algo muito importante. Então, no primeiro dia nós falamos isso. Você foi chamado por Deus? Para que você foi chamado? E a terceira coisa, você está cumprindo esse chamado? E esse entendimento ele vem através do texto de 2 Coríntios 5, que diz que quando Deus nos constrange pelo amor de Cristo, Ele nos dá uma nova vida, as coisas antigas, a nossa velha vida fica para trás e tudo se faz novo na minha e na sua vida. E aí quando Ele faz isso, nos dá a nova vida, juntamente com a nova vida Ele nos dá algo, uma responsabilidade, um ministério, chamado Ministério da Reconciliação. E o que seria isso? Significa que como ministro, como servo, como cooperador, como obreiro de Deus agora, a minha missão na terra não é mais cumprir os meus sonhos, os meus planos, os meus desejos, os meus interesses, mas é agradar a Deus. A minha missão agora é agradar a Deus. Como agradar a Deus? Servindo Ele, cooperando com o seu reino, ministrando aos corações como obreiro aprovado, sabendo que em primeira instância eu vou prestar contas a Deus. Então o meu ministério, em primeiro lugar, ele é para Deus. Em segundo lugar, ele é para as pessoas. E não somente para as pessoas, mas para as almas eternas dela. A responsabilidade é enorme, porque nós não lidamos com galinhas. Nós não lidamos numa empresa, não serve, é mandado embora, não. Nós lidamos com almas eternas, que ou vão passar a eternidade com o Pai, na glória, ou vão passar a eternidade no andar de baixo, onde não é nada bom, onde haverá choro, pranto e ranger de dentes. Então, eu preciso ser um homem e uma mulher maduro. Não posso ser uma criança, né? A própria palavra vai nos instruir a não colocarmos neófitos nesse importante serviço, pois é um importante negócio. E aqui o texto que nós lemos vai dizer exatamente isso, para servir as mesas, Gilmar. Era um importante negócio, tanto que teve que escolher 7 pessoas, teve que orar. Pedro e João, que estavam servindo a mesa, estavam sendo muito consumidos por isso. Eles falaram, não dá, a gente precisa priorizar a oração e a pregação do Evangelho. Então, vamos levantar aqui 7 homens de bom testemunho. Vocês leram esse texto comigo agora? Vamos levantar no meio do povo, no meio daqueles 3.000 que já haviam se batizado. Entre 3.000 pessoas, levantar 7 varões, homens e mulheres. Para quê? Para servir na igreja, porque a igreja, diferentemente do que a gente pensa, um mundo perfeito, lindo e bonito, onde a prosperidade, amor e vida, é um lugar também hostil, onde o inimigo não dorme, não cochila. E desde a primeira igreja haviam muitos ataques. Quais eram esses ataques desde a primeira igreja? Perseguição, mentira, situações para fazerem os discípulos perderem o foco, murmuração dos helenitas. Então, com isso, Deus sempre há de levantar servos fiéis para participarem do seu reino eterno. Não pode ser exercido por qualquer um. E eu dei uma explicação desse qualquer um, né? Não é assim que um é melhor que o outro, não. É uma pessoa que é chamada, que Deus elegeu essa pessoa, e essa pessoa ela responde. Então ela fala, eis-me aqui, Senhor, use-me, envia-me. E aí, essas pessoas, qual que é as características dessas pessoas segundo o Evangelho de Atos? Para mim, ser um obreiro aprovado. Como é isso na prática? A primeira característica, nós falamos na semana passada, qual é? Homens de bom testemunho. E por que precisam ser homens de bom testemunho? Porque existem muitos homens de mau testemunho, inclusive daqueles que haviam se convertido. Porque senão a Bíblia não diria assim, escolha entre vós homens de bom testemunho. E aí Tito faz uma referência muito importante sobre esse texto. Ele fala assim, que existem homens dentro da igreja que confessam conhecer a Deus, mas pelas suas obras, pelo seu testemunho, eles negam a Deus. Eles são desobedientes, desqualificados e, ao contrário de um obreiro aprovado, reprovados para tudo o que fizerem.
Então, isso é muito importante, o bom testemunho. E o bom testemunho, nós falamos na semana passada, em duas vertentes. A primeira, em um caráter teológico. O que significa o testemunho? O testemunho vem do grego marte, que traduzido para a nossa linguagem, são os mártires, que eu e você conhecemos. Aonde está isso na Bíblia? Basta você continuar lendo a partir do verso 8 aqui, do texto que a gente leu, vai dizer sobre Estevão. E quem foi Estevão? Foi o primeiro show gospel man do Evangelho? Não. Foi o primeiro mártir. A primeira testemunha de Jesus fiel até a morte. Então, bom testemunho, em primeiro lugar. O bom é o adjetivo. Testemunho é ser um mártir, ser uma pessoa fiel a Jesus até a sua morte. Porque nós sabemos que se o negarmos diante dos homens, Ele nos negará diante do Pai. Mas se o confessarmos diante dos homens, Ele também nos confessará diante do Pai. E a segunda coisa que nós falamos semana passada é de uma forma prática. Como que é isso? O próprio Aurélio nos ajuda no dicionário. Ele diz que testemunhar, então, é declarar, afirmar, confessar algo. Então, quando nós declaramos, confessamos, afirmamos Jesus através das nossas vidas, aquilo que Ele é e como Ele nos transformou, nós estamos dando um bom testemunho. Mas quando nós não fazemos isso, automaticamente nós estamos dando um mau testemunho. Estamos negando que Ele veio ao mundo, estamos negando que Ele nos salvou, estamos negando quem Ele é e o que Ele fez na minha e na sua vida. E aí nós vemos que como cooperadores, como obreiros de Deus, não há como ser neutro. Você pensa assim, não estou muito afim de dar um bom testemunho hoje. Hoje eu quero seguir o meu caminho, não o de Jesus. Não tem como ser neutro, automaticamente você dá um mau testemunho. E eu disse, já terminando na semana passada, que nós, como obreiros, como pregadores, como ministros da casa de Deus, nós temos que tomar muito cuidado para não sermos o pior dos hipócritas. Confessarmos algo com a nossa boca, né? Quando está com o microfone aqui, o pecado se torna fácil. Mas só cada um sabe quanto a sua cruz é pesada e quanto precisa renunciar à sua vida por detrás dos bastidores. E aí o texto que nós terminamos, que dá um gancho, uma abertura para o que nós vamos falar hoje, 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso de número 7. O que está escrito lá? Deus não nos deu um espírito de covardia ou de medo, mas um espírito de amor, de poder e de moderação, ou de equilíbrio. E para que Ele nos deu esse espírito, verso 8 vai dizer, para sermos sua testemunha, para não nos envergonharmos do Evangelho e sermos suas testemunhas. Existem pessoas aqui desejosas de serem testemunhas de Jesus? Amém? É para isso, esses dias nós temos dedicado acerca dessas coisas, para falar acerca dessas coisas especialmente. Porque a igreja tem envergonhado o bom nome de Jesus, infelizmente. E nós somos também culpados por estarmos ensinando ao povo a fazer, tem que fazer, viu? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e não a serem cristãos. Temos ensinado o povo a realizar repetições. Você vai ali, viu? Você chega no culto 8 horas, tem que chegar 8 horas, é o horário de início, amém? Então 8 horas você tem que estar lá. E aí vai ter uma abertura, e aí você fala amém quando terminar a abertura, você bate palma. No meio do louvor você dá um glória a Deus. No meio da palavra você aquieta o seu coração. E estamos ensinando repetições, mas não estamos ensinando o povo a buscar a transformação de coração, de caráter, de mente, o verdadeiro arrependimento. E é a característica que predominava a igreja de Atos. A igreja de Jesus cresceu sobre esses pilares. E aí então, a terceira mensagem que nós vamos falar hoje, de uma coisa muito importante, essencial, para mim e para a sua vida, para a vida de todo obreiro, de todo ministro, de todo filho de Deus, de todo discípulo de Jesus Cristo. É a característica destacada aqui no verso de número 3. Homens de bom testemunhos e cheios do Espírito Santo. Então, queridos, esse talvez seja um ponto crucial dessas nossas mensagens, desses dias que nós estamos falando aqui sobre obreiro aprovado. Porque o reino de Deus é impossível de ser vivido sem o Espírito Santo. Não dá para viver o Evangelho sem o Espírito Santo.
Não dá para mim exercer um ministério sem o Espírito Santo. Não existe cristianismo sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, os discípulos de Jesus não passariam de meros pescadores. Sem o Espírito Santo, eu e você permanecemos nos nossos pecados. Nada muda, não há nova vida, não há transformação, não há salvação. Jesus foi aos céus e Ele disse que Ele enviaria outro Consolador para nós. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas Ele vai habitar em vós, falando para a igreja, para os discípulos, para os obreiros, para os servos, e estará neles, em quanto tempo? Para sempre. Não dá, não existe ministério, não existe filho de Deus, não existe discípulo sem o Espírito. Pelo menos você não vai aguentar tanto tempo, porque as pressões do mundo são diversas, são demais. O mundão não está de brincadeira não, hein? E ele tem muitas estratégias para nos pescar, no qual sem o Espírito Santo, qualquer hora a gente cai na rede. E é triste, querido, nós olharmos para essa realidade, olharmos para a igreja hoje e vermos uma igreja se esquecendo desse Deus, dos Deus Espírito Santo. Uma igreja que até confessa conhecer esse Deus. Há muito poder, há muitas coisas no qual a gente não encontra na palavra de Deus. Há muitos ritos envolvendo o nome do Espírito e em nome do Espírito. Mas a própria palavra vai nos ensinar a julgar o espírito dos profetas para saber se é o Espírito de Deus. Analisarmos cada uma dessas coisas que têm sido feitas em nome do Espírito Santo para sabermos se realmente vem do Espírito Santo. O que a palavra diz certamente acerca do Espírito é que nos últimos tempos o Espírito seria extinguido, 1 Tessalonicenses 5,19, que o Espírito de Deus seria entristecido, que o Espírito de Deus tem sentimentos, como o Gilmar já pregou isso aqui, Efésios 4,30, que pessoas resistiriam o Espírito de Deus, Atos 7,51, Estevão se dirigindo aos judeus, ao povo de Deus, ao povo que estava dentro da igreja, que achava que estava tudo certo com Deus, ele fala: homens de dura cerviz, até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo de Deus? Nós vemos hoje pessoas caindo da graça, caindo do Espírito Santo, em Gálatas vai dizer isso. Nós vamos ver pessoas anulando a graça e o sacrifício de Jesus, por não conhecerem as Escrituras, o poder de Deus, o Espírito de Deus. E nós vamos ver, em último caso, para entrar aqui, pessoas recebendo o Espírito de Deus, a graça de Deus em vão, para os seus próprios prazeres, para os seus próprios deleites. E a palavra, queridos, então, ela vem para nos direcionar no caminho correto. 2 Coríntios, capítulo 6, no verso de número 1, vai dizer isso. Quero que Luiz ali coloque aqui para a gente. 2 Coríntios 6, 1. Quantos aqui querem ser obreiros aprovados? Amém. Ministros, servos de Deus, discípulos de Jesus. Então, nós que queremos ser obreiros aprovados, olha ali o conselho de Deus para nós. Como cooperadores de Deus, como obreiros, como servos, nós insistimos com vocês para não receberem a graça de Deus em vão. Não podemos receber a graça de Deus em vão. E muitas pessoas têm recebido a graça de Deus em vão. Esse é o retrato da igreja. Deus é santo, seu Espírito é santo. E nós não podemos ser confundidos pelo mercado moderno, gospel. Nós terminamos na semana passada, e por isso que eu falei que dava gancho, com o texto de 2 Timóteo 1, verso 7 e verso 8. O Espírito que Deus deixou para a sua igreja não é um espírito de covardia, mas é um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de moderação. E o espírito que nós vemos nas igrejas hoje parece ser um espírito, não esse que Paulo deixou escrito para Timóteo, não é um espírito de poder, acho que é um espírito de superpoderes, porque eles estão indo além do que a palavra nos pede. É um espírito de superpoderes, um espírito com demonstrações
estranhas, esquisitas, que não são bíblicas, contradições que não provêm da palavra, que não provêm da cruz, que não provêm da igreja de Atos, que não provém de repartir o pão, de amar um ao outro, de se doar um pelo outro, de orar de casa em casa e de examinar as Escrituras. Algo que tem distorcido, porque esse poder de Deus, a Bíblia nos define o que é esse poder. Não são superpoderes para chaparmos e para cairmos no Espírito. A gente não vê, a gente vê Paulo advertindo esse tipo de coisa. Em 1 Coríntios 12, em Efésios 4, Efésios 5. O poder que nós vemos da palavra, no qual Deus nos deu esse Espírito de poder para a sua igreja, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele. É o Evangelho revelado a nós, através do seu Espírito Santo. Uma segunda coisa que nós vemos é que o Espírito que Deus deixou é um Espírito de amor, mas parece que o Espírito que nós vemos dentro da igreja é um Espírito de ódio hoje. É um Espírito de amaldiçoar os que nos amaldiçoam, e não de amar. De odiar os que nos odeiam, e não de amar. É um Espírito de não perdoar os que nos perdoam, e não de amar. É um Espírito de Deus é o meu Pai lá no céu, então Ele lá em cima e eu aqui embaixo. Um Espírito muitas vezes que parece de ódio e não de amor. Um Espírito que não parece de moderação, conforme o Espírito que Deus nos deu, mas um Espírito de competição. Aqui na nossa igreja o negócio é o culto de domingo, você tem que ir lá, é forte. Um espírito não de equilíbrio, mas de desequilíbrio, no qual não é um espírito que viria e nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, mas um espírito que nos deixa ensimesmados. Cada um, ao invés de considerar os outros superiores, a Bíblia que é desse espírito esquisito, é uma Bíblia que fala assim: não, se considere superior aos outros. Você pode, você é cabeça, você não é cauda. Deus é o dono, seu Pai é o dono do ouro e da prata, por isso não vai faltar nada. Você jamais vai ficar doente. É um espírito de desequilíbrio, é um espírito de competição. Lá na minha igreja a gente não falta dinheiro para nada, não ficamos doentes e tem milagre todos os dias. Olha que bênção. Espírito de competição. E aí parece que não é o espírito de covardia. Para com as coisas certas. Não é espírito de covardia no sentido de ser ousado, porque o Espírito Santo nos deu poder, mas é um espírito de covardia para olharmos para nós mesmos. Aí nós olhamos assim para nós mesmos: eu já estou bom, eu estou indo no culto de quinta-feira, estou indo na escola bíblica, estou orando lá no relógio de oração 1 hora por semana, então eu estou bênção demais. É um espírito de covardia de olhar para o mundo, não tem coragem de ligar a TV para saber aquilo que está acontecendo, para saber a sua realidade. Não tem coragem de orar e de tomar postura de igreja, que é orar pelas autoridades, que é profetizar a bênção, que é orar pela saúde, que é orar pela sua família. É um espírito de covardia para consigo e para com o mundo. Um espírito de medo, medo da sua realidade, medo de olhar para si mesmo pelo espelho da palavra de Deus. E sabe por que esse medo? Porque sabe que se olhar para dentro de si, como diz aquela música, talvez nada encontrará de bom. Se olhar para dentro de si, sabe que o Espírito de Deus deseja nos tomar. E quando o Espírito de Deus nos tomar, os nossos prazeres são aniquilados. Quando o Espírito de Deus nos tomar, já era buscar o reino de Deus somente quando eu quero, somente quando eu posso, somente quando me sobra um tempo, somente quando for tudo bem, porque o reino de Deus passa a ser uma prioridade. Se eu olhar para dentro de mim, pelos olhos da palavra, pelos olhos do Espírito, eu tenho medo de que isso aconteça. E não é o espírito de covardia, não é um espírito de poder. E aí, eu sei
que quando esse Espírito entrar na minha vida, a verdade de Deus entrará na minha vida. Não poderei viver mais eu, mas Cristo vai viver em mim. Então o meu testemunho não é mais o testemunho antigo. Eu passo a ser carregado pelo Espírito de Deus. E a minha ambição a partir de então, daqueles que receberam um verdadeiro Espírito, não o Espírito da mentira, mas o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, passa a ser uma missão de testemunhar o Evangelho com a sua própria vida, sendo fiel até a morte, sabendo que Deus tem uma coroa eterna reservada para todos aqueles quanto amam. E nós temos medo desse Espírito. A igreja atual tem medo. A igreja atual, ela não quer. E aí, o título dessa mensagem para nós pensarmos aqui em duas coisas é: cheios ou vazios do Espírito Santo? Como é que vocês estão? Porque aqui o texto que nós lemos vai dizer assim, que escolheram 7 homens com bom testemunho. Escolheram bom porque existiam uns com mal. 7 homens cheios do Espírito Santo. Se escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo, é porque viam também entre eles homens vazios do Espírito Santo. E aí eu pergunto para vocês e para mim mesmo: somos homens e mulheres cheios ou vazios do Espírito Santo de Deus? Qual é a nossa realidade? Porque ser vazio do Espírito Santo não é assim, um grande problema, eu estou vazio do Espírito Santo, vou me matar. Não é o X da questão, não é esse. O grande problema é uma pessoa cheia de si mesma. Porque Deus só vai encher pessoas que estão vazias. Então, se você está vazio do Espírito, não tem problema, Deus é poderoso para nos encher. Foi assim no Pentecostes, foi assim com seus discípulos, foi assim com Paulo, continua sendo assim até os dias de hoje. Mas o grande problema nosso que nos impede de sermos cheios do Espírito é estarmos cheios de nós mesmos. E você é cheio do Espírito Santo de Deus? Porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. João Batista, quando batizava, dizia para os seus batizando, para os discípulos que estavam nascendo de Jesus: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E aí, qual que é a evidência que eu sou cheio, que eu sou vazio do Espírito Santo? O fruto do Espírito. Se olharmos para as nossas vidas, vamos identificar uma pessoa cheia de amor, vamos identificar uma pessoa cheia de alegria, apesar das tribulações, uma pessoa cheia de paz, apesar das adversidades, uma pessoa cheia de paciência, uma pessoa cheia de bondade, de benignidade, uma pessoa mansa, humilde, que domina a sua própria língua, que domina os seus próprios atos. O fruto do Espírito vai mostrar onde nós estamos semeados, e vai mostrar se a nossa vida é vazia ou se ela é cheia do Espírito Santo. Agora, o triste, queridos, de uma vida vazia do Espírito Santo, como a igreja tem vivido, é porque nós vivemos endurecidos, nós vivemos cegos, nós vivemos andando em círculo, como o povo do Egito, perdidos dos seus próprios caminhos, alheios. Nós vivemos muitas vezes ainda mergulhados em alguns pecados e situações que já devíamos ter vencido outra hora. E aí, a gente não se emociona com nada, entendeu? Está acontecendo tudo isso no Brasil e a gente pensa assim: é o pastor que tem que orar. Não, quem tem que orar é o Gilmar. Quem tem que orar pelo esse país? Tiaguinho. A gente vê lá aquelas reportagens da Atena, sabe? Que sai até sangue pela TV. Ou de algum outro telejornal. E aquilo não mexe mais com a gente. É assim, o pai estuprou a filha. Isso mesmo. A gente vê a tia esquartejada aos pedacinhos e congelada lá. E a gente pensa assim: glória a Deus que não era minha. A gente vai sendo endurecido, enrijecido. E outra coisa que acontece, pela falta do Espírito Santo, a gente passa a relativizar os valores da palavra. Porque o homem carnal não pode discernir as coisas de Deus.
Mas o homem espiritual a tudo discerne, e de ninguém ele é discernido, que ele vive a lei perfeita, a lei da liberdade. Então assim, divórcio, sei não, hein? Tá todo mundo divorciando? Então, não deu certo, a gente parte para a próxima. Sou brasileiro, não desisto nunca de ser feliz. E nós passamos a viver assim, alheios. Deixa a vida me levar. Afinal, a vida é muito importante para ser levada a sério, né? E nós vamos assim, de brincadeira, pelos caminhos da vida. Mas, queridos, o que é maravilhoso é que Deus é Espírito. Deus é Espírito, e onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade, ali Ele liberta as pessoas da sua dureza. Ali Ele liberta as pessoas e Ele deseja libertar e mudar a nossa realidade enquanto igreja. Ele não deseja ver a sua igreja vazia do Espírito. Não foi assim. Por isso que Ele falou para a sua igreja: ficar em Jerusalém até vocês serem revestidos do alto de poder, e vocês vão ser minhas testemunhas. E o povo só era testemunha de Jesus, só foi uma testemunha fiel até a morte, porque eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Porque foi derramado um poder verdadeiro, celeste sobre a vida dele. Talvez semana passada você pensou assim: quem é que pode ser uma testemunha fiel até a morte de Jesus Cristo? Você falava assim: eu estou muito longe disso. Aí eu falo: talvez é porque está faltando o Espírito Santo nas nossas vidas. Porque quando o Espírito Santo de Deus ele entra nas nossas vidas, nós não tememos vida, morte, anjos, principados, potestades, coisas do presente, coisas do porvir, poderes, alturas, profundidades, porque nós estamos bem certos de que nem morte, nem vida, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Ele foi, mas deixou o seu Consolador. E aí, Deus deseja mudar, querido. Talvez o espírito que esteja na vida da igreja, na minha vida, na sua vida, é um espírito de medo, é um espírito de covardia, é um espírito de frieza, é um espírito de conformismo. Deixa assim mesmo. PT afinal melhorou muito. Agora os brasileiros podem comer amendoim. Que avanço. A educação melhorou, a saúde. Um espírito de mesmice, de relativismo, de humanismo. Um espírito de consumismo. Parece que esse espírito tem se apoderado das igrejas hoje. E a palavra diz que não é esse o espírito que Deus nos deu. O espírito que Deus deseja para as nossas vidas, e Ele está aqui para mudar a nossa realidade, é um espírito de quebrantamento. É um espírito de urgência pelo perdido, pelas nossas famílias, pela igreja. É um espírito de doação, porque melhor coisa é dar do que receber. É um espírito de dor, de choro. É um espírito de ousadia, um espírito de poder, um espírito de amor. Um espírito de santidade, para nós podermos viver verdadeiramente o Evangelho, como filhos, como filhas, como discípulos, como obreiros, como ministros de Deus, que não têm do que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. Agora, sabe o que nos impede de viver? E sabe o que tem bloqueado a igreja? Sabe o que tem travado e feito a igreja perder o seu foco? Hebreus capítulo 12, o verso de número 1 vai dizer, o autor de Hebreus diz: se livrem de tudo que atrapalha vocês e do embaraço do pecado que os envolve, e corram com perseverança a corrida que lhes é proposta, com os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da fé. Se livrem de tudo que os atrapalha, de tudo que os envolve, do embaraço do pecado, e olhem para Jesus, e corram para os braços do Espírito Santo, e mergulhem no rio de águas vivas que Ele é. Espírito significa vento. Deixe o vento soprar sobre a sua vida. Eu preciso deixar o vento soprar sobre a minha vida, porque assim é todo aquilo que é nascido de Deus. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Queridos, existem ainda hoje dentro das igrejas pessoas vazias do Espírito, mas Deus deseja nos fazer pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, como obreiros, como ministros, como servos, como cooperadores do seu reino. Ele deseja nos fazer pessoas cheias, e é maravilhoso ser cheio do seu Espírito. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser cheio do seu Espírito. Não existe nada melhor do que ter o selo da sua promessa, o penhor de que lhe pertencemos.
Querido, quando o Espírito de Deus está nas nossas vidas, nós não vivemos mais como se Jesus tivesse pregado naquela cruz ali. Ele não está ali, Ele ressuscitou. E isso mexe com os nossos corações. Isso nos envolve. Isso tira toda a frieza, isso tira toda a dureza do nosso coração. A gente não vive mais como se o véu do templo estivesse fazendo separação entre nós e Deus, porque o véu foi rasgado de alto a baixo quando Jesus morreu naquela cruz. E nós temos livre acesso. E nós vivemos livre na liberdade em que Cristo nos libertou. Nós vivemos dessa forma. Livres para cultuar. Agora, algo que nós precisamos nos perguntar é se eu estou disposto a ser cheio do Espírito Santo, porque ao mesmo tempo que é maravilhoso e que é muito bom, eu vou ser considerado fraco, como Bola leu em 2 Coríntios. Eu vou ser considerado louco, mas Deus vai usar essas pessoas cheias do Espírito para confundir as coisas sábias e as coisas fortes desse mundo. Então eu preciso ser considerado louco, eu preciso ser considerado fraco. Eu preciso ser considerado pobre de espírito para mim poder ser cheio. Porque se eu estiver cheio de mim mesmo, o Espírito não pode me encher. Eu preciso estar vazio de mim mesmo, declarar a minha dependência de Deus. Então eu começo a acumular tesouros no céu. Pobre de espírito acumula tesouros nos céus, aonde ferrugem e nem a traça corroem, onde ladrões não minam e nem roubam. E eu preciso ser templo do Espírito, querido. E vejam só que é muito maravilhosa a analogia que Jesus faz em nós enquanto templo do Espírito, porque um templo pode estar cheio, como esse daqui está para menos do que para mais, né? Como está o nosso templo? Cheio para menos ou para mais do Espírito Santo de Deus? Agora, queridos, é maravilhoso quando o Espírito Santo de Deus entra nas nossas vidas, porque Ele passa a realizar todas as coisas. E já disseram os grandes estudiosos que o livro de Atos o nome mais correto para ele seria Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Do capítulo 1 ao capítulo 6, eu falei para vocês, eu tenho marcado na minha Bíblia, 19 vezes aparece a ação do Espírito Santo. João Ferreira de Almeida, eu ainda não marquei todas, mas ele disse que 50 vezes o Espírito Santo aparece de forma ímpar, de forma verdadeira e real aqui. E eu quero ver alguma das vezes que ele aparece, para que ele possa encher as nossas vidas e os nossos corações com propósito. Queridos, todos os dias o Espírito Santo acrescentava os que iam sendo salvos na igreja de Atos. Atos capítulo 2, verso 47. Foi o Espírito Santo que matou Ananias e Safira quando houve mentira no meio da igreja. O Espírito Santo os fez expirar. Foi o Espírito Santo que fez um paralítico, um coxo de Formosa andar. Quando pedia esmola para Pedro, ele disse: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Recebe, Jesus. Levanta e anda. O Espírito Santo fazia todas essas coisas. O Espírito Santo é o que fazia a sombra de Pedro curar. Pedro não tinha nada especial, ele era homem como eu e você. Mas porque era cheio do Espírito Santo, ainda a sua sombra colocavam pessoas e eram curadas. O Espírito Santo de Deus fez Estevão humilhar um sinédrio inteiro. E ainda pedir misericórdia a Deus por cada um deles. O Espírito Santo, queridos, tremeu o lugar onde os discípulos estavam reunidos em Atos 4, enquanto eles oravam. O Espírito Santo fazia todas as coisas. O Espírito Santo enchia o coração dos discípulos e dos apóstolos, ainda sendo perseguidos e açoitados na sinagoga. Uma alegria que muitas vezes nós não temos, com as contas todas pagas, com a nossa família sem ninguém doente. O Espírito Santo gerava alegria no coração deles. O Espírito Santo de Deus, queridos, ele pega um assassino, um psicopata, um louco, um fariseu de Tarso, por nome de Saulo, e ele transforma no homem com a maior semelhança de Jesus Cristo que já pisou nessa terra. Foi o Espírito Santo.
Porque uma vida sem o Espírito Santo de Deus tem coisas melhores para nós desfrutar, mas como obreiros, como cooperadores, como servos de Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E Ele deseja marcar, querido, as nossas vidas. Agora, para nós terminarmos, pense em algo. Não pense que um mundo cheio de pessoas vazias, você vai ser aplaudido por ser cheio do Espírito Santo. Não. A maioria das pessoas estão vazias. Como é que elas vão aplaudir? Elas vão falar, nossa, que bênção, que maravilhoso. Não. Elas vão zombar você. Elas vão achar você um louco. Você só vai se dar bem se o seu desejo for realmente ser um cooperador de Deus. Se o seu desejo for realmente ser um obreiro. Se o seu desejo for realmente ser um servo. Se o seu desejo for realmente ser uma testemunha, um mártir de Cristo. Então você vai se dar bem. Então é maravilhoso ser cheio do Espírito para isso. Se o seu desejo for agradar a Deus, então é maravilhoso. Do contrário, você vai ser envergonhado. As pessoas vão te zombar, vão te achar louco. Foi assim em Atos 2. No verso 13, querido, depois que o Pentecoste desce, o que acontece com os discípulos? Zombavam deles. Diziam que eles estavam o quê? Bêbados. Mas Pedro, o que ele faz? Cheio do Espírito Santo. Não vazio. Ele não estava vazio, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele se levanta e ele enfia o Evangelho nos fregueses. Ele explica para eles: sabe isso aqui que está acontecendo? Esse Espírito é aquilo que Deus havia dito, que no fim dos tempos derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Que os jovens teriam visão, que os velhos profetizariam. E qual que é a reação, querido, daqueles que ouviam um discurso por Pedro cheio do Espírito Santo? Qual que era a reação deles? Verso 37 vai dizer. Eles reagiram da seguinte forma. A pergunta, a inquietação do coração deles é: o que faremos? Pedro falou cheio do Espírito Santo, e agora o que nós faremos, irmãos? O que nós vamos fazer? A reação deles é a mesma que Deus espera de mim e de você hoje. O que nós faremos? O que faremos? E a resposta de Pedro é maravilhosa, e todos nós já estamos em algum estágio da sua resposta. 3 coisas no verso 38 Pedro diz. Primeira coisa, arrependam-se. O que vocês vão fazer? Vocês creram na palavra? Arrependam-se. Segunda coisa, sejam batizados em nome de Jesus. Terceira coisa, vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Quantos aqui já se arrependeram? Não é para levantar a mão não, mas é para pensar. Quantos aqui já foram batizados em nome de Jesus e disseram assim: agora vivo não mais eu, mas Cristo em mim? E aí quando você fez isso, Deus te deu o ministério da reconciliação. Quantos aqui receberam o dom do Espírito Santo, querido? Essa aqui não é minha palavra, essa aqui é a palavra de Deus. E isso há de acontecer sobre a vida de todo aquele que crê no nome de Jesus. Vai se arrepender, vai ser batizado e vai receber o dom do Espírito Santo. Agora, se é a palavra de Deus, se é um mandamento, se é uma promessa, por que a igreja está tão vazia do Espírito Santo? Porque essa promessa é para os filhos. Porque essa promessa é para todos quantos o Senhor Deus chamar, diz no verso 39. Há filhos do Senhor aqui nessa noite? Você foi chamado por Deus? Pedro termina esse sermão sobre o Espírito Santo no verso 41, ele diz: salvem-se desta geração perversa. Salvem-se desta geração perversa. E o meu desafio aqui, queridos, para vocês, para nós como igreja, para nós como cooperadores, para nós como obreiros que desejam se apresentar a Deus aprovados, sejam cheios do Espírito Santo.